Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor nesta hora, neste momento, porque Ele nos traz uma palavra gloriosa aos nossos corações. Deus seja louvado. Obrigado, meu Deus, por tudo, Pai, nesse dia, nesta noite, nesta hora. Não sei que hora que meus irmãos vão assistir, mas seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, entre com alegria, deixando seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos no ID do Senhor juntos, somos mais fortes. O Senhor, quando traz a palavra gloriosa, é para nós estar juntos. Eu não vou ministrar a palavra só para mim, não. O Senhor, quando Ele envia o canal, é para todas as pessoas. Tem direito de ouvir a palavra. Você que me acompanha aí, muito obrigado. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva. Entre com alegria. Essa palavra vai falar o seu coração, você envie para outras pessoas. Vamos juntos, somos mais fortes. Deus quer essa união, quer que o seu povo se una, anda em união, como Pai, Filho e Espírito Santo são unidos. Nós temos que andar aqui na terra também, é um legado que Ele deixou para conosco. E nós temos que prosseguir, para nós ser felizes na terra, aqui nesta terra que Ele deu para conosco. E nós temos que andar assim, em união. Ele trouxe esse legado para conosco e nós temos que prosseguir em nome de Jesus. Nós não somos obrigados a agradar a todos, nem Jesus agradou a todos, né, meus irmãos? Mas eu convido meus irmãos para estar conosco aí sempre. E com muito amor, com muito carinho, eu trago essa palavra ao coração dos meus irmãos. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Eu já convidei o Pai, Filho e Espírito Santo para estar aqui. Ele falou que quando eu fosse ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para ele sentar. Eu sou obediente, a cadeira já está preparada para ele sentar em nome de Jesus. Ele já foi meu convidado especial e você também é meu convidado especial para ouvir esta gloriosa palavra. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor gloriosa? Deus seja louvado, em nome de Jesus. Vamos para a palavra, que a palavra é gloriosa ao coração dos meus irmãos. Amém? Nós vamos para Marcos, capítulo 4, versículo 15. E o versículo 15, o refrão da palavra vai falar assim: tirar a palavra. Tirar a palavra. Presta atenção. Então, nós vamos para Marcos, capítulo 15, versículo 4. Versículo 4. Perdão, meus irmãos. Mais uma vez. Nós vamos para Marcos, capítulo 4, versículo 15. E o refrão da palavra que vai estar aqui no capítulo 4, no capítulo 4, a parábola do semeador. A palavra do semeador. É o que vai falar na palavra. Então, Marcos capítulo 4, versículo 15. E o versículo 15 vai falar assim: e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Meus irmãos, entendeu? Eu vou repetir aqui para meus irmãos entender, porque a serva aqui, meus irmãos, olha aqui, nós vamos para Marcos, capítulo 4, versículo 15, e o refrão da palavra está falando assim: a parábola do semeador. Amém? O versículo 15 vai falar assim: e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada ao coração deles. Presta atenção, meus irmãos, que essa palavra é muito gloriosa que o Senhor está trazendo nos nossos corações. Olha aí, é forte essa palavra hoje, hein?
Vamos lá. Presta atenção, ninguém tirar seu foco. Então, o versículo... Eu li o versículo 15 e vou ler o versículo 17 para os meus irmãos entenderem. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporais, depois sobrevindo tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha que forte. Meus irmãos, eu vou repetir. Meu coração, quando pulsa, é para repetir. Então, nós vamos para o versículo 15 do capítulo 4 de Marcos. Capítulo 4, versículo 15. Eu vou repetir. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. 17. Mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporão, depois sobrevindo tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha aí. Vamos para a palavra para nós entender mais um pouquinho. E aqui está falando assim, tira a palavra. Olha, veja só, meus irmãos. Neste trecho, Cristo fala sobre uma convenção espiritual incompleta. Olha aí, neste caso, Cristo fala sobre uma convenção espiritual incompleta. Abre aspas. Não por parte de Deus, mas por parte do indivíduo. Fecha aspas. Na qual os indivíduos percebem que precisam do perdão de Cristo, mas nunca aceitam verdadeiramente a Cristo como Senhor, abre aspas, isto é, aquele que tem a liderança e a autoridade, fecha aspas, de suas vidas, nunca se tornam, de fato, parte de sua verdadeira igreja. Outros podem aceitar inicialmente a Cristo. No entanto, nunca permite que o Espírito Santo transforme suas vidas. Olha que forte. Regeneração, nascimento e renovação espiritual. Consequentemente, seu compromisso nunca se torna suficientemente forte para ser duradouro, mesmo que se torne parte da Igreja de Cristo, não demonstram um compromisso genuíno com Ele, nem a verdadeira separação das crenças, comportamentos ilícitos e estilo de vida ímpios. Olha que forte. Vou repetir aqui. Consequentemente, seu compromisso nunca se torna suficiente forte para ser duradouro, mesmo que se torne parte da Igreja de Cristo, não
não demonstram um compromisso genuíno com Ele, nem a verdadeira separação das crenças, comportamento ilícito, comportamento e estilo de vida ímpios, que são muito comuns no mundo. A separação espiritual dos crentes. Estes compromissos parciais, que não são feitos de todo o coração, resultam o seguinte: 1. A igreja demonstra um grau de responsabilidade quando não comunicam a mensagem de Cristo cuidadosamente, fazendo com que o compromisso com Cristo pereça excessivamente fácil, ou deixando de enfatizar o preço de seguir a Cristo, quando deixa de dar aos novos cristãos o apoio de que precisam para prosseguirem na jornada da fé, por não promover o discipulado. Abre aspas. Isto é, a formação e o processo de crescimento espiritual. Fecha aspas. Meus irmãos estão entendendo o que o Senhor está trazendo ao coração dos meus irmãos? O compromisso que a pessoa tem que ter, às vezes está até dentro da igreja, mas não tem compromisso nenhum. Presta atenção, meus irmãos. Vou continuar aqui. E a formação e o processo de crescimento espiritual. E negligência, ajudá-lo a desenvolver sólidos relacionamento cristão que encorajam o crescimento e a responsabilidade. Quando falha ao líder, quando falha ao lidar com os poderes demoníacos. Repetindo, quando falha ao lidar com os poderes demoníacos que têm causado problemas, oprimidos e escravizado as pessoas ao pecado. 2. Quando as pessoas buscam em Cristo o conhecimento espiritual, crendo nele apenas com a mente, mas não com o coração. Abre aspas. Isto é, com todo o seu ser e personalidade. Em outras palavras, elas nunca se dedicam verdadeiramente a Cristo e a seus propósitos. 3. Quando as pessoas não conseguem se arrepender, realmente converterem-se de seus pecados e fazer uma completa mudança de vida. Repetindo, 3. Para meus irmãos entenderem. 3. Quando as pessoas não conseguem se arrepender, realmente converterem-se de seus pecados e fazem uma completa mudança de vida.
Quando as pessoas querem aceitar a Cristo como seu Salvador, mas não como seu Senhor, em outras palavras, elas querem os benefícios do perdão e da salvação espiritual, mas não querem confiar a liderança de sua vida ativamente a Cristo, nem se submeter totalmente à sua autoridade. 5. Sua fé é baseada em palavras persuasivas de indivíduos ou personalidades carismáticas, em vez de ser fundamentada em uma resposta genuína ao Espírito de Deus, ou em uma demonstração efetiva do poder de Deus e na igreja. Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia! Meus irmãos, entendeu o que o Senhor está trazendo aqui ao coração dos meus irmãos? Meus irmãos, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção que a serva vai repetir aqui o 3. Quando as pessoas não conseguem se arrepender, realmente converterem-se de seus pecados e fazer uma completa mudança de vida. 4. Quando as pessoas querem aceitar a Cristo como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Forte, hein? Em outras palavras, elas querem os benefícios do perdão e da salvação espiritual, mas não querem confiar a liderança de sua vida ativamente a Cristo, nem se submeter totalmente à sua autoridade. 5. Sua fé é baseada em palavras persuasivas de indivíduos ou personalidade carismática, em vez de ser fundamentada em uma resposta genuína ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, ou em uma demonstração efetiva do poder de Deus na igreja. Olha aí, meus irmãos, é forte, hein? Até aqui a palavra do Senhor. Presta atenção que forte, meus irmãos. Tirar a palavra. É forte, hein? É forte, hein? É forte, meus irmãos. A igreja demonstra um grau de irresponsabilidade. Olha aí, a igreja demonstra um grau de irresponsabilidade quando a não comunicar a mensagem de Cristo cuidadosamente, fazendo com que um compromisso com Cristo fazendo com que um compromisso com Cristo pareça excessivamente fácil, ou deixando de enfatizar o preço de seguir a Cristo, quando deixa de dar aos novos cristãos o apoio
de que precisam para prosseguirem na jornada da fé por não promover o discipulado, abre aspas, isto é a formação e o processo de crescimento espiritual. Até aqui. A igreja tem culpa quando não leva a palavra surreal, quando ela distorce a palavra aos novos cristãos que estão chegando na fé. É forte, hein? Mas o Senhor, Ele está falando aqui. Ele veio com a palavra forte e surreal para que todos nós prosseguimos na palavra dele. Meus irmãos, que quando nós ouvimos uma palavra que não está adequada com a palavra do Senhor, nós não vamos fazer concordância com erro. Que isso é contra a palavra, é erro. Mas quando nós não estamos avivados na palavra, assegurados na palavra, nós recebemos tudo aquilo que as pessoas estão trazendo para conosco e nós estamos acolhendo, falando amém, glória a Deus, aleluia, falando amém, glória a Deus, aleluia. E nós não podemos, nós temos que ser sábios na palavra, que é para nós não errar e não fazer concordância com coisas erradas. E o Senhor está nos ensinando aqui que a igreja, às vezes, ela se opõe a fazer o que está escrito na palavra. Ela está distorcendo a palavra do Senhor, e as pessoas novas que estão chegando, elas vão ouvir e aprender aquilo que está sendo ensinado. E se for engano, se for enganado, não está fazendo concordância com a palavra do Senhor, é um peso muito forte, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos, entendeu? A palavra ficou muito grande, mas eu estou tentando aqui prosseguir. 5. Sua fé é baseada em palavras persuasivas de indivíduos ou personalidade carismática, em vez de ser fundamentada em uma resposta genuína ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, ou em uma demonstração efetiva do poder de Deus na igreja. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos, entendeu a palavra? Então vamos prosseguir aqui, meus irmãos. Vamos prosseguir aqui, direcionada pela palavra de Deus, que não tem como dar errado, não. A serva está falando todos os dias na entrada. Se nós prosseguir na palavra do Senhor, nós vamos fazer certinho, se nós obedecer. Porque tá vendo que tem pessoas dentro da igreja, que não faz o certo. Está dentro da igreja, mas está fazendo o errado. Pensando que está fazendo certo ou agradando a Deus. Mas não está. E quando nós andamos na Escritura, não tem como dar errado. Como que nós vamos fazer errado se nós estamos ouvindo a palavra surreal e verdadeira? Nós estamos seguindo a palavra surreal e verdadeira, que é o Senhor que está entregando aqui ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Você entendeu? Se você não entendeu, você volte o vídeo e acesse com paciência. Assista o vídeo com paciência, com esperança, e que ninguém tire o seu foco para você entender. Deus, Ele vai te capacitar e vai te dar inteligência e sabedoria, vai abrir sua mente e vai fazer você entender essa palavra dele aqui, que é para você não andar errado, porque Deus, Ele é cuidadoso. Quando Ele manda a palavra, Ele está cuidando dos seus, para você não está fazendo errado. Às vezes você nem tem culpa, você pensa que está fazendo certo, não está fazendo certo, está fazendo errado, porque você está aprendendo errado, você está ouvindo errado. Mas quando vem a palavra do Senhor surreal, você está ouvindo o certo, o surreal, o verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Então,
Para você que não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, você quer confessar, você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui, humildemente, de todo o meu coração, eu entendi, eu peço perdão dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, escreva meu nome no livro da vida, eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador, e prossiga aqui, não tem como dar errado, Deus vai cuidar de você, continue. E você que saiu da presença do Senhor, é para você também a palavra. Volta, filho, volta, filha, volta correndo, volta, volta, eu estou de braços abertos aqui para receber, mas não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Eu poderia até falar mais, mas o vídeo vai ficar grande e aí depois ele corta. Mas a serva vai continuar em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.